líderes de conselho também, vem aqui para o altar. Glória a Deus. Nós vamos, os pastores ficaram aqui embaixo, vocês vão para as cadeiras de cima, e essas cadeiras vão ser retiradas, porque vai ter aqui, os irmãos pode sentar nessas cadeiras de cima e ficar aí à vontade, tá bem? A diretoria da DEF, venha para cá. Quero convidar o assessor da mesa, pastor Vilmar Couto, assessor da mesa da Comadef. Quero também convidar o pastor Reinaldo Leão para estar aqui também conosco. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Coisa gostosa. Que trabalho maravilhoso. Que coisa rica. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, nós queremos convidar os candidatos à consagração. Vamos separar para cooperador, também auxiliar, diácono, diaconisa, e também para presbítero e pastor. Olha, aqui tem lugar, também vocês que estão aqui por lado, quiser vir para cá, pode vir para ficar mais perto, tá bem? Auxilia aí, ajude, pode vir para aqui, para ficar aqui. Nós iremos fazer a leitura. Então os obreiros, os candidatos que estão aqui, tem muitos candidatos que não estão, que serão consagrados, separados lá na sua regional ou no seu país. Alguns de Espanha, também França, Luxemburgo, Bélgica. Os que estão fora de Portugal, que não estão aqui, serão consagrados. Então, pastor Vilmar Couto, nosso assessor da mesa, vai estar lendo, fazendo a leitura dos nomes, e assim que for chamado, vem à frente. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos convidar aqui o candidato a servir a igreja como auxiliar, o jovem Milton Simão Bonifácio Pederneira. Queremos convidar aqui candidato a cooperador, Mateus Alves. Lindomberg Santos de Lima. Dari Vera Cruz. Alexandre Gonçalves dos Reis. Luiz Vasco. Lucas Emanuel Santos Siqueira. Candidata a cooperadora, Karen Valesca Silva Freitas. Brenda Toledo. Maria Eduarda Pantoja Santana. Isabelle Victoria Favoretti Bergamo. De acordo, vamos chamando, vão se aproximando. Candidatos ao diaconato da igreja. Fabrício Alessandro da Silva. Arilson Câmara.
Arilson Câmara, Jackson Vieira de Souza Júnior, Paulo Jorge Magalhães, Paulo Eduardo Alves Filho, Júlio César Ribeiro, Pedro Duarte, Bruno da Conceição Acidalino, Diego de Castro Queiroz, Rafael Lopes Oliveira, Luciano Silva, José Marcos dos Santos. Agora, diáconos candidato ao presbitério. Joel Rodrigues Vieira, Pedro Oliveira, Maurício da Silva Paula, José Afonso Simples Coelho, André Nascimento dos Santos, Aneilson Gomes de Souza, Paulo Marcos Santos de Jesus, candidata a diaconisa, Inês Lemos, Marta Ramalhais Carriço, Márcia José Coziura, Miriam Acha Camacho, Maria Luísa Antunes Martins, Tatiane Cardoso Toledo Santos Oliveira, Giovana Xavier Marinho Camões, Ingrid Marinho da Silva Santos, Anabela Valente da Costa, Darlene Beltrán, agora leremos a chamada dos presbíteros candidatos a evangelista. Desculpa. Evangelistas candidato a pastor. Esses que eu vou chamar podem subir ao púlpito. Jabson Gonçalves Ferreira, Carlos Henrique Oliveira Soares, Rui Felipe Bruno Nascimento, Muito bem, está aqui os candidatos ao presbitério aqui na frente. Quero pedir para vocês dar mais um passinho à frente. Isso, aí tá bom. Mais perto do altar. Candidatos também ao diaconato e a diaconisas e também separação a cooperadores. Nós temos o privilégio de, nesta noite marcante, de apresentar a vocês a igreja como candidatos e apresentar também a Deus. Certo que vocês já posicionaram diante dos conselhos, a mesa,
mas essa apreciação ela é formidável. Eu quero convidar, neste momento, o pastor Reinaldo Leão, vindo do Brasil, que vai trazer uma palavra de instrução para o vosso coração. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio de me encontrar aqui em Portugal. Estou como quem sonha, pois não tinha intenções de estar em outro país, Falei com as minhas filhas, eu lembrei de Jesus quando falou para Pedro: quando tu era novo, tu fazia o que você queria, mas vai chegar um momento da sua velhice que vão pegar você pelas mãos e vai te conduzir aonde você não quer, Amém? E assim, cheguei à velhice, completando já 60 anos de idade. As filhas cresceram e me trouxe aqui para revê-los, amém? E a alegria de ver o meu pastor Robson e a sua muito digna esposa, Deus abençoe Norma, que são bênção em nossas vidas. Ele já falou, dispensa comentário, amém? Mas eu sou grato a Deus eternamente por sua vida e por sua família e por fazer parte do meu ministério, da minha chamada à obra missionária. Glória a Deus, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra, pois me dado essa incumbência nesta tarde, já próximo sair para aqui, de trazer uma palavra aos candidatos a ir ao santo ministério. Glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Glória a Deus. Creio que vocês já tomaram boas instruções, do seu pastor, que é Bíblia, Glória a Deus. É um ministério fundado, na palavra de Deus. Eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade e até hoje eu sou aluno da escola dominical. Amém? 45 anos de cristão e sou um eterno aprendiz. Glória a Deus. A palavra nos diz aqui: se alguém deseja o episcopado, não está falando que a pessoa deseja, se deseja uma posição ministerial, excelente obra deseja. Mas em toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos pessoas que foram chamadas por Deus. E, no entanto, todas elas nunca se acharam capazes ou preparadas. Glória a Deus. Moisés expressou que ele era um homem de língua pesada, relutou para não fazer a missão. Não é isso? O Salomão disse: eu sou uma criança, não sei nem entrar e sair no meio do povo. Jeremias, ele disse: eu sou uma criança. Então essa palavra dizendo se deseja o episcopado, mas é se deseja, porque os verdadeiros chamados, eles nunca botaram o pé na frente, nunca se apressaram. Hoje está existindo algo muito estranho, pois eu nunca tinha visto falar que uma pessoa virou pastor. E quando eu vi essa palavra que virou pastor, me deu um choque, Porque eu sei que todos são chamados por Deus e ordenados, ao santo ministério. Glória a Deus. Mas infelizmente hoje surgiu esta expressão: fulano de tal virou. E aí onde eu vejo o perigo, não é isso? Porque quem chama e escolhe, separa, é Deus. Se vocês estão aqui, eu estou acreditando piamente que vocês foram pessoas escolhidas por Deus, a dedo,
Não foi vocês que me escolheu, diz o Senhor, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeeis, para que vardes e deis fruto. Glória a Deus. Então o Senhor nosso Deus é quem chama. E essa expressão de virou pastor, como falei, me assusta. Porque eu entrei pela porta, aceitei a Cristo como meu Salvador, fui servindo a Deus como congregado, sempre feliz por ter já o meu nome escrito no livro da vida, e as demais coisas fui galgando, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e ao pastorado. Ainda que relutei pela mesma forma quando todos os demais relutam, uma vez o chamado de Deus para a pessoa. Mas graças a Deus que vocês estão aqui fazendo a diferença nessa geração, como assim foi a palavra desta noite. Porque é um perigo da pessoa tomar para si posição sem ser chamado por Deus. A própria palavra de Deus aqui aos Hebreus, olha só que expressão forte. Dizendo assim: glória a Deus, ninguém, a expressão começa a dizer ninguém, no capítulo de número 5 de Hebreus, versículo de número 4, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Deus disse para tirar a murmuração do povo, coloque as 10 varas que representam as tribos, e a vara que florescer, essa será o escolhido. E a vara de Arão floresceu e deu amêndoa, e foi guardado como testemunho na arca da aliança. Glória a Deus. Então a tua chamada foi Deus que te escolheu. Jeremias, antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te conhecia. E antes, que tu fosse formado, eu te consagrei e as nações te dei como profeta. Então quem escolhe é Deus. Deus é quem escolhe. Olha que coisa mais expressiva e mais forte ainda para nós que somos chamados por Deus. Diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Glória a Deus. Para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e eu te gerei. Glória a Deus. Você está entendendo que quem chama é Deus? O próprio Filho de Deus. Foi eu quem te escolhi, eu te gerei. Glória a Deus. Continuando assim, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo-o com grande clamor e lágrimas, e orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido o quanto temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que crêem. Quando a pessoa é chamado, quando o homem e a mulher é chamado, ele é bênção para a sua geração. Glória a Deus. Ele é bênção como Jesus Cristo foi bênção. Mas lembrando aqui a palavra, vocês estão sendo consagrados ao auxiliar, diaconisa, presbíteros, evangelista, ao pastorado, Glória a Deus, presbítero, evangelista, e ao pastorado também aqui. São várias funções de suma importância, glória a Deus. Mas lembrando que a palavra de Deus nos disse que o bispo, ele não pode ser neófito. Eu agora consagrei, eu sou todo poderoso. Negativo. Vocês estão sendo consagrados apenas para ser servo e nada mais do que servo. Glória a Deus.
Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, e eu sou o Senhor. Vocês me chamam de mestre, e eu sou mestre. Mas para vos dar exemplo, eu lavei os pés de todos vocês. Você entendeu que fomos chamados apenas para servir? Não há motivo de se engrandecer, de ensoberbecer, para que não caia na condenação do diabo. O diabo perdeu o céu, perdeu a glória, perdeu tudo, está sentenciado já ao lago de fogo. E Deus não quer que nenhum de vocês, nenhum de nós, seja orgulhosos. Um determinado pastor acabou de consagrar a pastor, e ele disse: agora eu sou igual ao Senhor. Nunca serei como o meu mestre, né? Aquele que me consagrou. Vou ser sempre submisso ao meu pastor que me consagrou. Mas aonde a soberba precede a queda, a ruína, infelizmente esta pessoa hoje está distanciado, afastado dos caminhos do Senhor. Porque Deus resiste aos soberbos, e porém dar graças aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Olha que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, diz a palavra, que Ele, sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Me respeita, porque agora eu sou fulano de tal. Negativo. Fiquei observando, meu Deus, dando exemplo para a minha liderança. Uma determinada vez, chego na congregação por uma dirigente do trabalho, não sei se faltou uma noção dela, passou direto do trabalho para o pastor presidente, falou para mim, e depois esse pastor descascou a pessoa que tinha passado por ordem dele. Para que isso? Amém? Ficasse tranquilo, dá instrução posteriormente para que a pessoa se proceda bem e que o nome de Deus será glorificado. É porque o senhor tem que me respeitar. Negativo. Sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes se aniquilou, esvaziou-se. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele foi fiel. Uma das palavras que precisa: fiel. 45 anos que eu tenho de cristão, a minha Assembleia de Deus é a mesma. Eu digo duas coisas que eu preservo. Primeiro foi a igreja em que eu aceitei com 15 anos. E depois é a mulher que eu casei, ela tendo 15 anos de idade. Pelo amor de Deus, juventude, não casa cedo não. Eu fui feliz e sou feliz, tá? Mas só para você, não olhe o exemplo desse pastor, não, pelo amor de Deus. Mas são 40 anos, né, que eu estou com aquela mulher linda e maravilhosa, mãe dos meus filhos e avó dos meus netos. Glória a Deus, amém? 45 servindo ao mesmo ministério. Já passamos por provações, que estamos provados como ouro no fogo. O presidente pode dar um empurrão ali, né? Deus permite para ver o que é que passa no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Mas você permanece intacto, fiel, independente do que vier sobre a prova sobre sua vida. Ser fiel, porque precisamos ir até a morte. Glória a Deus. E com certeza vocês sabem o requisito para o ministério. Vocês têm na palavra de Deus. E que Deus vos use nesta terra, que vocês sejam instrumento do Senhor Jesus. Amém? Sede fiel ao seu pastor. Glória a Deus. Alguém disse: mas bajular pastor? Não é bajular, é honrar. A Bíblia diz que aquele que preside entre vós deve ter dobre honra. Você sabe o que é honrar? Glória a Deus. Saul todo arrebentado, mas Davi honrou ele até depois da morte. Amém? Glória a Deus. Nunca faça mutinha. Eu fui induzido uma certa vez, porque cheguei ao campo missionário, no sertão da Bahia, e Deus abençoou aquele trabalho. A igreja foi inaugurada, casa pastoral foram feitas,
E aí quem me enviou para aquele lugar disse: quero que você dê nenhuma satisfação ao presidente lá, e vamos tomar aquele campo. Eu falei: pastor, então não sou a pessoa certa. Jamais eu vou causar divisão ministerial, jamais eu vou cortar os seus salários, né? Falei: pode cortar, mas jamais, nunca. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Lúcifer está destinado ao inferno. Abirão, Dotã e Corá, a terra abriu, os engoliu vivo com seus 250. Não é isso? Absalão ficou pendurado entre a terra e o céu e transpassado pelas setas de Joabe. Então todos os rebeldes, amados, na antiga aliança, feitiçaria é pena capital. Eu disse: meu pastor, isso eu não posso fazer. O ladrão da direita quebraram os seus ossos, o ladrão da esquerda quebraram os seus ossos, mas o de Jesus não, ficou intacto, porque representa a igreja de Deus. Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e ti somos um. E aonde há união, Deus ordena a bênção, como tem ordenado neste lugar. Os meus olhos estão contemplando a glória de Deus neste lugar. Nunca permita divisão entre vocês. Aleluia, glória a Deus, porque onde há divisão, há toda obra perversa, diz a palavra de Deus. E Deus não está neste negócio. Amém? Sede leal até a morte. Meu pastor, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Quantos pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Igreja de Cristo, talvez alguém possa estar olhando e está dizendo: mas por que fulano não está lá? Beltrano também não está. Ou talvez alguém está pensando: mas por que eu não estou? São coisas que é preciso que nós tenhamos em mente, de que nós devemos estar preparados para a hora certa, o momento certo, no momento em que Deus prepara. Dentro da nossa convenção, nós temos um regimento interno, um estatuto, que regulamenta as consagrações, e nós temos a certeza de que aquele que não foi chamado para pastorear não deve ser consagrado a pastor. Nós temos a certeza absoluta, candidatos ao presbitério, que aqueles que não estão preparados para fazer parte do corpo ministerial como presbítero, não deve também ser consagrado. Da mesma forma, aos diáconos, também não deve ser consagrado. Porque eu quero saber de vocês, aqui hoje, antes que desça o óleo ou a imposição de mão em vocês, se vocês vão estar comprometidos a unção que vai lhe ser ortogada. Porque tem muita gente que quer ser presbítero, mas não quer exercer a função de presbítero. Tem pessoas que querem ser consagrado a pastor, mas não quer exercer a função pastoral. E eu digo sempre no nosso ministério aos evangelistas, em primeiro lugar, para ser consagrado a evangelista, para ser um evangelista ser consagrado a pastor, ele tem que ter no mínimo 3 anos de pastoreio como evangelista. Se ele não tem 3 anos pastoreando a igreja, ele não pode ser consagrado a pastor. Pastor, mas eu conheço um que pastoreou 5 anos e agora não quer mais pastorear, e é evangelista.
se não deseja pastorear, não vai ser consagrado a pastor. Para que quer ser pastor se não quer pastorear? Cada um não quer pastorear, eu só quero ser pastor. Eu não quero exercer a função de presbítero, eu só quero ser presbítero. Eu não quero exercer a função de diácono, eu só quero a consagração. Então não deve ser consagrado. Quantos diáconos inúteis nós temos na igreja? Eu estou dizendo na igreja de Cristo de uma forma geral. E tomara que eu esteja falando com alguns aqui que estão me ouvindo pela internet ou que estão aqui. Quantos diáconos inúteis que aceitaram ser consagrado ao diaconato, mas são inúteis na igreja? Quantos presbíteros que aceitaram ser consagrado a presbítero, mas são inúteis na igreja? Ele não quer exercer a função de presbítero. E quantos evangelistas tem na igreja que não quer também exercer a função de um evangelista? E agora os pastores? Eu sou pastor, mas se for dar uma igreja para ele dirigir, ele diz, não, eu não quero dirigir igreja. Então para que você é pastor? E pastor, olha, o nome pastor está dizendo, pastor é para pastorear. Não é para pastar. Quem pasta é as ovelhas. O pastor é para pastorear. Por isso a palavra pastor vem de pastar. Quem pasta é as ovelhas e o pastor pastoreia. Mas tem pastores que não querem pastorear. Então isso é um grande perigo, irmãos, que nós estamos tendo na obra de Deus nos nossos dias de hoje. São tanta gente em cima do púlpito, no ministério, mas não quer fazer nada. Quantos desejam somente o cargo, desejam somente a unção, mas não quer fazer? Então também deveria chegar e dizer, olha, eu não vou pastorear mais, tira a minha unção de pastor, a não ser que você seja pastor aposentado, já aposentou, né? Tira a minha unção, porque eu estou novo, eu estou com 30, 40, 50 anos, estou novo, e eu não quero pastorear. Eu não desejo pastorear e não quero unção de pastor. Eu vou ser um diácono na igreja. A mesma coisa o presbítero, a mesma coisa o diácono, a mesma coisa a diaconisa, a missionária. Hoje nós tínhamos aqui alguns candidatos que seriam consagrados, pastor Reinaldo, a evangelista. E também outros candidatos evangelistas a pastores. Mas não aprove Deus que está nenhum deles aqui como evangelista. E os outros mais evangelistas a pastores também não estão aqui. Eles são privilegiados de hoje. Então é importante vocês saberem que vocês estão sendo separados para trabalhar. Se amanhã surgir o nome de vocês aqui, que é dia de mudança e de colocar pastor no lugar, tem 7 igrejas que está dirigindo, 7 igrejas que está dirigindo pelo um pastor está dirigindo 2 igrejas, ou o pastor regional está dirigindo aquela igreja. É falta de pastor? Não. É falta de presbítero? Não. Tem muito pastor, tem muito evangelista. É falta de alguém que quer assumir a obra de Deus. Então por isso esse compromisso, eu quero saber de vocês. Vocês que estão sendo candidatos agora para ser consagrados a diáconos. Vocês realmente aceitam o ofício de diácono para trabalhar na obra de Deus? Ou só para ter o cargo? Vocês comprometem diante de mim, diante dos ministros que estão aqui no altar, diante da igreja e diante de Deus, e vai receber a unção, e vocês trabalharão como diácono. Vocês já sabem, já fizeram o obreiro aprovado, e já sabem o que o diácono faz. Os presbíteros também já sabem a função do presbítero. Os pastores que estão aqui já estão pastoreando, já sabem a função do pastor. Não pode daqui
um ano e dizer: ah, eu resolvi, não quero mais ser pastor não, quero entregar a igreja. Já pensou, pastor? Quero entregar a igreja. E agora, pastor Reinaldo, como é que faz com esse consagrado que já não quer mais ser pastor? Ainda não está aposentado, não está nada, eu já não quero mais dirigir a igreja. Vocês estão compreendendo a dificuldade? Eu disse lá na nossa reunião de pastores, tem um certo velhinho, alguém perguntou para ele, um velhinho muito experiente, já com quase 90 anos de idade. Ele palestrou para muitos pastores, e quando ele desceu, alguém perguntou a ele, diz assim: pastor, me responde uma pergunta, qual é a maior dificuldade da obra? Aí o velhinho olhou e disse assim: meu filho, a maior dificuldade da obra é os obreiros. Qual a maior dificuldade da obra? É o obreiro, irmão, que não quer fazer nada. É a esposa de obreiro que também não quer assumir como esposa de obreiro. E esse momento aqui que vocês estão aqui é muito bom. Estou vendo o rosto de vocês aqui a clara. Diante da igreja. E para ouvir o sermão que já ouviu e está ouvindo aqui o outro. Por quê? Ainda dá tempo de dizer: rapaz, eu não sabia que esse negócio era assim não. Eu vou cair fora. Porque depois que cair a unção sobre vocês, sabe o que vai acontecer? A quem muito é dado, muito é. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então a responsabilidade serão suas. Meus filhos, candidato ao diaconato, vocês ainda querem ser diáconos? Querem, tem certeza? Não é vergonha você dizer assim: não, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu não vou garantir não. Porque quando for na segunda-feira, o pastor lá da igreja precisar de abrir a igreja, você já está com fracasso. Você viu o pastor precisar de abrir a igreja com tantos diáconos? Cadê os diáconos? Não tem diácono na igreja para abrir a igreja. Tem matutino, o diácono não vai no matutino, a diaconisa não aparece. Vocês estão vindo como cooperador, precisa de assumir o que? Postura diante de Deus. Eu estou sendo separado para funções na casa de Deus, e de acordo com a função que eu estou sendo chamado, eu estarei exercendo o meu papel para que Deus possa me galgar e me confiar ainda muito mais. Vocês concordam com isso? Todos aceitam? Então, os candidatos ao diaconato já pode colocar de joelhos, então. Só os candidatos ao diaconato. As diaconisas também. Muito bem. Vocês cooperadores, vocês já estão cooperando. Desejam manter cooperando na obra de Deus? Todas as vezes que o pastor precisar? Sim? Então também coloque-se de joelhos. Muito bem. Auxiliar, também pode colocar de joelho. Muito bem. Nós iremos orar, iremos os diáconos consagrar. Quero pedir o primeiro vice-presidente pegar. Aqui nós iremos neste momento consagrar os diáconos com o óleo. As diaconisas só receberão a imposição das mãos dos pastores e também cooperadoras, e também os cooperadores não receberão a unção. Glória a Deus. Quero pedir aos pastores regionais também para estar descendo, e nós vamos colocar as nossas mãos e consagrar aos candidatos nessa noite. Glória a Deus. A igreja, não. A igreja fica de pé. Esses aqui já estão de joelhos. Mas tem alguém ao contrário, a consagração de um desses diáconos ou diaconisa? Tem alguém ao contrário? Não tem ninguém ao contrário. Glória a Deus.
Então nós iremos neste momento consagrar. E o pastor Gamaliel Sadler César, nosso mestre, vai estar orando enquanto nós iremos ungir e colocar as nossas mãos sobre os diáconos e as diaconisas. Aleluia, glória a Deus. Toda a igreja presente, levante sua mão direita. Vamos orar pelos diáconos que estão agora de joelhos, recebendo esta unção, e as diaconisas a imposição de mãos. Pai, nós colocamos diante da tua presença nesta noite esses irmãos que voluntariamente decidiram optar por essa função eclesiástica. Nós te adoramos, meu Pai, porque eles se propuseram a isso. Voluntariamente, eles vêm trabalhando, vêm exercendo, vêm fazendo essa tarefa de maneira efetiva e eficaz. Pai, nós te glorificamos. É a festa da gratidão. Nós a louvar a basura e lamarandechai, rai que manda cambenabidai. Gratos somos a ti pelos irmãos, pelas irmãs que apresentam-se diante de ti, em tantos que temos, meu Deus, quase 3.000, e aqui estão esses irmãos que se dispuseram para fazer a tua obra. Aleluia, nós somos gratos porque sabemos que o Senhor vai dar graça a cada um, vai dar sabedoria a cada um, vai dar prudência, inteligência, obediência, submissão, vai dar, meu Deus, certeza de que estão fazendo a coisa que o Senhor está revelando. Nós te adoramos por isso e profetizamos sobre a vida deles. Por assura labarandeirabiachai, unção dobrada, porção dobrada, virtude, sabedoria, aleluia, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, nós declaramos separados a cooperadores, separado auxiliar. Nós declaramos consagrados ao diaconato e a diaconisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba esta unção, esta separação e esta consagração, e que a glória desta casa seja maior do que o da primeira. Que Deus assim confirma em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os candidatos ao presbitério, meus filhos, vocês preservam a obediência, de que aonde a obra precisar, vocês estarem disponíveis para isso? Sim? Nenhum de vocês vai inventar desculpa. Minha mulher, meu trabalho, minha situação. Porque tem um provérbio que diz que quem não quer fazer, inventa desculpa. E às vezes a gente precisa de um presbítero para assumir um trabalho, assumir algo. E ele foge, ele corre. Mas vocês preservam o compromisso do que esta obra precisar de vocês. Vocês estão dispostos a trabalhar? Trabalhar com os vossos pastores? Sim? Sim? Não tem? Algum de vocês querem desistir? Não? Nenhum de vocês? Então vira lá para a igreja. Vira lá para a igreja. Glória a Deus. A igreja aprova a consagração desses diáconos ao presbitério. Quantos concordam, digam amém. Amém. Muito bem, aprovado pela igreja. Olhe novamente para o altar. E os nossos consagrados já podem ficar de pé. Tá bem? Estou vendo que já tem uns que já está de castigo. Glória a Deus. Evangelistas,
candidato a pastores, vocês estão sendo separados para ser pastor. Já vem exercendo uma função de evangelista, mas pastoreando. Todos vocês três são pastores, pastor de regional, pastor também de igreja. Mas também vocês podem optar agora diante da igreja de dizer: não, pastor, eu prefiro ficar como evangelista, porque pode ser que daqui 1 ano ou 2 anos eu não vou mais querer exercer essa função. Vocês estão certos disso? Tá? Porque não tem problema nenhum continuar como evangelista. Não é feio. Eu vejo que é até bonito. Mas vocês preservam essa confiança de mim diante da igreja e também de Deus? Sim? Então, se coloque de joelhos. Nós vamos... Se coloque de joelhos. Glória a Deus. E nós estaremos neste momento consagrando. Aleluia. Eu quero pedir, eu vou estar descendo também com o pastor Gamaliel, e depois eu vou subir para estar derramando o azeite sobre a cabeça de vocês. Pai, aqui estão os candidatos ao presbitério, e nós queremos, meu Deus, derramar esta unção, a unção do santo ministério ao presbitério, e que o Senhor confirma nos céus, assim como nós estamos confirmando na terra, e que a partir de agora esta unção não seja mais a unção do diaconato, mas a unção do presbitério. Nós consagramos agora o teu filho, derramando o teu azeite, o teu óleo sobre a sua cabeça. Que assim seja, meu Deus, na vida do teu filho, Senhor, cujo azeite derrama agora sobre a sua cabeça. Que essa unção venha fazer a diferença, e que a tua glória, a tua graça seja sobre ele. E nós o consagramos com a unção do presbitério. Que o Senhor possa também confirmar nos céus o que nós estamos confirmando aqui na terra. Que assim seja a tua glória, o teu poder e a tua unção. Receba agora a imposição das mãos dos santos ministros de Deus, e receba esta graça, esse poder, esta unção, esta consagração do santo ministério ao presbitério. Você recebe esta unção agora, e a imposição da mão dos pastores, para que possa exercer com prudência, com amor, com graça, aleluia, o santo ministério do Senhor. E esta unção seja sobre a sua vida, sobre a sua mão, e que vocês sejam bênção para a glória de Deus. Pai, nós consagramos o evangelista Jabson Ferreira ao pastorado, Senhor. Que assim como essa unção derrama sobre a sua cabeça, que o Senhor prospere e abençoa e enche de graça o ministério do teu filho, o evangelista Rui Felipe, Senhor, que recebe agora esta unção agora sobre a sua cabeça. Que o Senhor venha agora derramar também a tua graça, meu Deus, e firmar o seu ministério. Meu Deus, o evangelista Carlos Rodrigues, Carlos Henrique, que também recebe esta unção, Senhor. Que o Senhor venha agora chancelar também nos céus o que o seu filho recebe agora, este azeite aqui na terra. Pai, nós consagramos, meu Deus, com a unção do pastorado, os teus filhos agora, e que o teu nome seja glorificado sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrado
os diáconos, com a unção do presbitério. Recebe esta unção agora e essa declaração sobre as suas vidas. Eu declaro agora os evangelistas recebendo esta unção do pastorado. Recebe essa confirmação agora e esta graça para a glória do Senhor. E toda a igreja levanta a mão e diga amém. Amém, amém e amém. Amém. Eu quero que as famílias, somente as famílias desses obreiros que estão aqui, esposa, filho, saia do seu lugar e vem aqui. Somente família. Os candidatos a evangelista, os candidatos, ou seja, os pastores agora, e os presbíteros, se coloca de pé. E eu quero que venha a família. Se o seu esposo está aqui, vem cá. Se o seu pai está aqui, ou sua mãe, alguém da família, um marido, um esposo, venha aqui abraçar. E pode ficar aqui. Quero pedir também o pastor, os pastores que foram consagrados, para descer, para receber o abraço das suas famílias aqui embaixo. Vai lá, desce. O primeiro gesto de humildade de vocês é descer do púlpito agora. Desce. Também para vocês receberem lá. Isso, venha, dá um abraço. Glória a Deus. E eu quero convidar o Cefas e o André. Aleluia. Glória a Deus. Paulo e Silas, muda aí, Paulo e Silas. Glória a Deus. Paulo e Silas. Receba o abraço das suas famílias. E nós iremos agora fazer o encerramento do dia de hoje, tá bem? Olha que coisa maravilhosa. 9h30. Paulo e Silas, um tom abaixo. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os pastores que estão aí, pastores, vem aqui para o púlpito. Os pastores, saia do seu lugar. Vem aqui os pastores, vamos encerrar. Oh glória.